12 de setembro de 2022. Um campo lamacento nos arredores de Izum, no leste da Ucrânia. As forças russas estão recuando em meio ao caos após a contraofensiva ucraniana mais rápida da guerra. Através da fumaça e das posições abandonadas, avança um veículo que a maioria dos observadores não reconhece. 8 rodas, casco angular, um canhão automático de 25 milímetros girando para a esquerda, acompanhando alvos em fuga. O veículo não é americano, não é britânico, não carrega a designação Leopard, nem a linhagem do Abrams. As marcações no casco são pequenas e discretas. Uma folha de bordo. É canadense, e durante os 6 meses seguintes, veículos como esse se tornariam alguns dos caçadores de tanques mais temidos da frente ucraniana, destruindo BMP, BTR e blindados leves russos a distâncias nas quais veículos mais pesados não conseguiam manobrar e a infantaria não conseguia sobreviver. O veículo é o LAV-3, veículo blindado leve, terceira geração. A maior parte do mundo nunca ouviu falar dele. Os russos aprenderam a temê-lo. Para compreender por que um veículo de fabricação canadense se tornou uma das armas mais eficazes da Ucrânia contra os blindados russos, é preciso voltar a 1999. O Canadá enfrentava um problema. Os antigos transportes blindados de pessoal M11-13 das Forças Armadas, caixas sobre lagartas da era do Vietnã, estavam obsoletos. As missões de manutenção da paz na Bósnia e os futuros deslocamentos exigiam algo mais rápido, com maior capacidade de sobrevivência e capaz de realizar operações independentes em terrenos variados. As forças canadenses precisavam de um veículo capaz de transportar rapidamente a infantaria, combater em movimento e sobreviver aos sistemas de armas utilizados nos Balcãs e no Oriente Médio. Os veículos de lagartas eram lentos, os veículos de rodas eram rápidos, mas pouco blindados. A solução intermediária foi o LAV-3, um veículo blindado de 8 rodas baseado no projeto suíço Movec Piranha 3, fabricado sob licença pela General Dynamics Land Systems Canada em London, Ontário. Os primeiros veículos de produção saíram da fábrica em 1999. Até 2001, 651 haviam sido entregues. O LAV-3 básico media 6,9 metros de comprimento, 2,7 metros de largura, pesava 16,900 kg em configuração de combate e podia transportar 7 soldados de infantaria, além de uma tripulação de 3 pessoas. A potência vinha de um motor turbo-diesel Caterpillar 326, que produzia 350 cavalos de potência. A velocidade máxima em estrada era de 100 km por hora. A autonomia era de 500 km. O casco era de aço soldado com blindagem composta adicional, classificado para resistir a disparos de metralhadoras pesadas de 14,5 mm no arco frontal e projéteis de 7,62 mm nas laterais e na traseira. A torre era um sistema para 2 tripulantes equipado com um canhão de corrente M242 Bushmaster de 25 mm, a mesma arma utilizada no veículo de combate Bradley americano, e uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. Algumas variantes transportavam uma metralhadora pesada calibre .50 no teto da torre. O Bushmaster de 25 mm disparava projéteis perfurantes de blindagem com sabote descartável a 200 disparos por minuto, com alcance efetivo de 2.000 metros contra blindados leves e 3.000 metros contra infantaria desprotegida. O penetrador podia atravessar 30 mm de blindagem homogênea laminada a 1.000 metros. Isso era suficiente para destruir um VMP-2, um BTR-80 ou qualquer veículo de reconhecimento utilizado pelos russos. Não era suficiente para destruir frontalmente um carro de combate principal T-72. Mas o LAV-3 não havia sido projetado para enfrentar tanques de frente. Ele havia sido projetado para se mover mais rápido que os tanques, enxergar mais longe que os tanques e destruir tudo ao redor deles até que não tivessem apoio de infantaria, linha de suprimentos ou motivo para permanecer no combate. O Canadá enviou o LAV-3 ao Afeganistão em 2006. Província de Kandahar. Combatentes do Talibã utilizavam artefatos explosivos improvisados, emboscadas e táticas de ataque e retirada contra os comboios da coalizão. O terreno era composto por deserto aberto, vales fluviais e densas áreas urbanas. Os veículos de lagartas eram mais lentos e logisticamente exigentes. Veículos de rodas como o LAV-3 podiam percorrer centenas de quilômetros por seus próprios meios, operar de maneira independente e retornar sem transportadores de tanques.
O grupo de combate canadense da Base Operacional Avançada Mazungar dependia quase inteiramente dos LAV-3 para patrulhas, escolta de comboios e operações ofensivas. O Talibã aprendeu rapidamente que enfrentar diretamente um LAV-3 era suicídio. O canhão automático de 25 milímetros podia atacar alvos a 2.000 metros, muito além do alcance efetivo de RPGs ou armas leves. As miras térmicas do veículo permitiam enxergar através da poeira e da escuridão. Um confronto ocorrido em agosto de 2006 definiu a reputação de combate do LAV-3. Uma patrulha canadense foi emboscada na Rota Hiena, ao sul de Kandahar. Combatentes do Talibã abriram fogo a partir de uma linha de árvores situada a 800 metros, usando metralhadoras e RPGs. A torre do LAV-3 girou. O artilheiro identificou os clarões dos disparos por meio das miras térmicas. O canhão de 25 milímetros disparou uma rajada prolongada. Os projéteis perfurantes atravessaram a linha de árvores. A emboscada desmoronou em menos de 2 minutos. 15 combatentes do Talibã mortos. Nenhuma baixa canadense. O confronto foi gravado pela câmera do canhão do veículo. Tornou-se material obrigatório na Escola Canadense de Blindados. A lição era simples. Um blindado leve equipado com um canhão automático estabilizado, sistemas ópticos modernos e tripulações treinadas podia dominar campos de batalha assimétricos nos quais os sistemas mais pesados eram excessivos e os veículos mais leves não tinham poder de fogo suficiente. Então a guerra terminou. Em 2011, as operações de combate canadenses no Afeganistão estavam chegando ao fim. A frota de LAV-3 voltou para casa. Os veículos foram reformados e modernizados com pacotes adicionais de blindagem, rádios melhores e sistemas de controle de tiro aprimorados. Alguns foram convertidos para funções especializadas. Veículos de comando, ambulâncias, variantes de engenharia. A maioria foi colocada em armazenamento. Então a Rússia invadiu a Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, colunas blindadas russas cruzaram a fronteira ucraniana esperando uma vitória rápida. A invasão ficou paralisada. As forças ucranianas, equipadas com armas antitanque fornecidas pela OTAN e com sua própria criatividade, começaram a destruir veículos russos em um ritmo que o Kremlin não havia previsto. Em abril, a Ucrânia estava solicitando veículos blindados aos aliados ocidentais. Não apenas tanques, veículos de combate de infantaria, plataformas de reconhecimento, veículos capazes de se mover rapidamente, atacar com força e sobreviver em um ambiente saturado de artilharia, drones e mísseis antitanque. O Canadá anunciou o primeiro envio de LAV-3 em abril de 2022. 39 veículos provenientes dos estoques do exército canadense. Os ucranianos os classificaram como substitutos dos M11-13, mas, operacionalmente, utilizaram-nos como veículos caçadores e destruidores. Em agosto, novos carregamentos foram enviados. Por fim, mais de 100 LAV-3 foram entregues. As tripulações ucranianas treinaram com os veículos na Polônia. O treinamento foi acelerado, 2 semanas em vez das 8 habituais. O foco estava no uso do armamento, na navegação e na manutenção sob fogo. A vantagem do LAV-3 era sua simplicidade. O motor a diesel era confiável. A suspensão podia ser reparada no campo. A munição de 25 milímetros era compatível com os suprimentos dos Bradley americanos que já chegavam à Ucrânia. E o veículo era rápido. 100 km por hora em estradas, 50 km por hora fora delas. Em uma guerra na qual a mobilidade frequentemente significava sobrevivência, o LAV-3 podia mudar de posição mais rapidamente do que as forças russas conseguiam reagir. A primeira grande ofensiva ucraniana com a utilização de LAV-3 ocorreu em setembro de 2022. A contraofensiva de Kharkiv. Brigadas mecanizadas ucranianas equipadas com LAV-3, Bradley e equipamentos russos capturados romperam as linhas defensivas russas a leste da cidade de Kharkiv e avançaram em direção a Izium em velocidades que os comandantes russos não conseguiam acompanhar. Os LAV-3 operavam como telas de reconhecimento à frente dos blindados ucranianos mais pesados. Identificavam posições russas, solicitavam fogo de artilharia e, quando necessário, atacavam diretamente. Um confronto registrado em 11 de setembro envolveu um LAV-3, que encontrou um veículo de reconhecimento russo, BTR-82A, a 1.400 metros. O confronto durou 11 segundos.
O artilheiro do LAV disparou uma rajada de 3 projéteis perfurantes. Os 3 atingiram o alvo. O BTR explodiu. O LAV-3 retirou-se antes que a artilharia russa pudesse calcular a distância até sua posição. As tripulações ucranianas relataram que as forças russas frequentemente recuavam ao avistar veículos de 8 rodas da OTAN, pois não conseguiam identificar com segurança se enfrentavam LAV-3, Striker ou outros sistemas ocidentais, todos equipados com sistemas ópticos e poder de fogo superiores. O efeito psicológico foi significativo. No final de 2022, o LAV-3 havia se tornado o veículo preferido da Ucrânia para reconhecimento agressivo e proteção dos flancos. Ele não era um tanque. Não poderia sobreviver a um impacto direto do canhão de 125 mm de um T-72. Mas no ambiente fluido e dominado pela artilharia da frente ucraniana, sobreviver significava não estar onde o inimigo esperava. A velocidade e a autonomia do LAV-3 permitiam que as unidades ucranianas atacassem, mudassem de posição e atacassem novamente antes que as forças russas pudessem concentrar seu fogo. Um comandante ucraniano descreveu o LAV-3 como o veículo que nos permite decidir quando combater. Em uma entrevista traduzida pela imprensa canadense, ele disse: "Os russos têm mais tanques, mas nós temos veículos que conseguem enxergar mais longe, mover-se mais rapidamente e destruir seus caminhões de suprimentos, seus batedores e seus transportes de infantaria. Quando retiramos tudo ao redor do tanque, ele se torna inútil." As fraquezas do veículo eram conhecidas. A blindagem não era pesada. O impacto direto de um canhão automático de 30 mm a curta distância podia penetrar o casco. Foguetes antitanque RPG-29, comuns no lado russo, podiam incapacitar um LAV-3 com um impacto lateral. E o veículo era alto, 2,7 metros. Em terrenos planos e abertos, era mais visível do que os projetos soviéticos de perfil baixo. As tripulações ucranianas se adaptaram. Utilizaram agressivamente a proteção oferecida pelo terreno, linhas de árvores, edifícios e elevações. A altura do LAV-3, uma desvantagem em terreno aberto, transformou-se em vantagem em posições desenfiadas, nas quais a torre podia disparar acima da cobertura enquanto o casco permanecia escondido. E elas utilizaram o alcance do canhão de 25 mm. Atacar entre 1.500 e 2.000 metros mantinha o LAV-3 fora do alcance efetivo dos RPGs, permitindo ao mesmo tempo disparos precisos contra os transportes de infantaria russos. O canhão automático Bushmaster de 25 mm tornou-se um símbolo da eficácia do LAV-3. A arma foi originalmente desenvolvida pela McDonnell Douglas na década de 1970 para o veículo de combate Bradley. Ela dispara munição de 25 mm 37 mm em diversas variantes, perfurante com sabote descartável, explosiva incendiária e de treinamento. O projétil APDS utiliza um penetrador de tungstênio que abandona o sabote depois de sair do cano, concentrando a energia cinética em um pequeno ponto. A 1.000 metros ele atravessa 30 milímetros de aço. Isso é suficiente para destruir um veículo de combate de infantaria BMP-2, um transporte blindado de pessoal BTR-80 ou um veículo de reconhecimento BRDM-2. Não é suficiente para destruir um carro de combate principal moderno, mas é suficiente para destruir tudo que apoia o tanque. A doutrina russa dependia de armas combinadas, tanques apoiados por transportes de infantaria, caminhões de suprimentos e veículos de reconhecimento. O LAV-3 não conseguia destruir os T-72, mas conseguia destruir os MTLB que transportavam munição, os BTR que levavam infantaria e os caminhões-tanque que mantinham o avanço em movimento. Sem eles, o T-72 ficava isolado, vulnerável e, por fim, abandonado. As forças ucranianas relataram numerosos casos de tanques russos abandonados intactos depois que unidades equipadas com LAV-3 destruíram seu apoio logístico. O governo canadense, historicamente cauteloso em relação a exportações e deslocamentos militares, encontrou-se em uma posição inesperada. Um veículo projetado para missões de paz e contra a insurgência era agora um caçador de tanques na linha de frente da maior guerra convencional da Europa desde 1945 e estava funcionando. No início de 2023, unidades ucranianas equipadas com LAV-3 haviam participado da libertação de Kherson, da defesa dos flancos de Bakhmut e de operações de reconhecimento ao longo da frente sul. A reputação do veículo cresceu. As tripulações lhe deram apelidos.
O assassino da folha de bordo. O caçador silencioso. Uma unidade pintou um pequeno placar no casco de seu LAV-3. 11 marcas representando veículos russos destruídos. A contagem não foi verificada de forma independente, mas as imagens da câmera de combate do veículo, posteriormente compartilhadas com adidos de defesa canadenses, mostravam pelo menos 6 destruições confirmadas. As comparações com o Stryker americano eram inevitáveis. O Stryker é a versão do exército dos Estados Unidos da mesma plataforma básica, também derivada do Mowag Piranha. Os dois veículos compartilham aproximadamente 70% de seus componentes. O LAV-3 entrou em serviço antes, em 1999, enquanto o Stryker foi introduzido em 2002. As principais diferenças são graduais. A produção posterior do Stryker permitiu a integração de sistemas eletrônicos mais recentes e blindagem modular. O histórico de serviço mais longo do LAV-3 com as forças canadenses resultou em mais modificações comprovadas em combate no Afeganistão. Na Ucrânia, os dois veículos apresentaram desempenho semelhante. Rápidos, letais contra blindados leves, vulneráveis a armas antitanque pesadas e eficazes quando utilizados corretamente. As tripulações ucranianas não demonstraram preferência significativa entre os dois, embora os operadores do LAV-3 valorizassem os controles manuais mais simples do veículo em comparação com as interfaces digitais de algumas variantes do Stryker. Um mecânico ucraniano declarou em um vídeo compartilhado na internet: "O caminhão canadense não reclama. Você o conduz pela lama e ele avança. Você dispara o canhão e ele funciona. Você o conserta com ferramentas soviéticas e ele aceita. É um bom caminhão." Em meados de 2023, mais de 100 LAV-3 operavam na Ucrânia. O Canadá os substituiu internamente, acelerando as encomendas do LAV 6.0, a variante de nova geração. A decisão foi politicamente significativa. O Canadá, frequentemente visto como uma potência militar relutante, havia se tornado um dos fornecedores mais constantes de veículos blindados para a Ucrânia. E o LAV-3, um veículo do qual a maioria dos canadenses nunca havia ouvido falar, estava construindo um histórico de combate que definiria as exportações canadenses de defesa durante uma geração. Em agosto de 2023, um LAV-3 foi destruído por uma munição vagante russa Lancet, perto de Robotyne, durante a ofensiva ucraniana no sul. A tripulação sobreviveu. O veículo queimou. Imagens dos destroços circularam na internet. Propagandistas russos comemoraram. As tripulações ucranianas lamentaram a perda, mas observaram o que as imagens também mostravam. O casco havia permanecido intacto. A tripulação havia escapado pela rampa traseira. O veículo havia cumprido sua função. Havia protegido os soldados dentro dele até que pudessem sair. Isso é tudo o que qualquer veículo blindado pode prometer. 12 de setembro de 2022, um LAV-3 avança pelas ruas libertadas de Izum. Civis ucranianos agitam bandeiras. Os soldados no veículo retribuem os acenos. Em algum lugar à frente, as forças russas estão recuando. Em algum lugar atrás, diplomatas canadenses estão redigindo comunicados de imprensa. E em London, Ontário, na fábrica da General Dynamics, onde esses veículos foram construídos, os trabalhadores recebem a notícia de que uma nova encomenda está chegando. O LAV-3 não foi projetado para ser um caçador de tanques. Foi projetado para transportar a infantaria com segurança e combater quando necessário. Mas na Ucrânia, a necessidade redefiniu o veículo. Ele se tornou a plataforma que caçava linhas de suprimentos, destruía elementos de reconhecimento e tornava insustentáveis os avanços dos blindados russos. O veículo canadense silencioso, que ninguém esperava, tornou-se a plataforma que ensinou ao mundo uma lição que os canadenses aprenderam em Kandahar. Velocidade, poder de fogo e táticas inteligentes derrotam a blindagem pesada quando o campo de batalha recompensa a mobilidade acima da proteção. O LAV-3 ainda está na Ucrânia, ainda caçando, ainda construindo um legado que começou nas fábricas de Ontário e terminará onde a guerra terminar. Não com uma explosão, mas com a competência silenciosa e profissional de um veículo que simplesmente funcionou quando mais importava.